Muito boa tarde, começa aqui o programa Eclésia. Há um ano, a Ilha da Madeira foi assolada por intempéries que, em poucos momentos, semearam a morte e a destruição numa ilha que nos habituámos a associar à sua beleza natural e à serenidade das férias. Repentinamente, o belo deu lugar ao horror e a reação foi uma onda solidária que uniu aquela ilha ao continente. Para olhar esse fenómeno da generosidade e refletir sobre a precariedade da nossa existência, contamos com a presença entre nós, hoje, do Dr. Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas Portuguesa, e também do Dr. Miguel Panão, investigador universitário. Eu agradeço o facto de estarem hoje aqui na nossa companhia. Professor Eugénio, peço desculpa, tornei por doutor antes, eu desafiava-o nesta linha, de toda esta tragédia, todo este drama que assolou a Ilha da Madeira há um ano, que se completou ontem. Ficámos a conhecer que, afinal, a sociedade em que estamos inseridos não é assim tão individualista como às vezes somos tentados a analisá-la. Repentinamente as pessoas deixaram ver toda uma generosidade e uma adesão a projetos de auxílio, nomeadamente que foram, em grande medida, coordenados pela Cáritas Portuguesa. Sem dúvida, embora estes factos não nos podem tranquilizar relativamente àquela onda que teima em assolar o nosso país, que é a do individualismo. Quer dizer, e acontecimentos recentes, sobretudo relacionados com pessoas idosas, têm a marca daquilo que são as consequências de uma certa vivência individualista do cada um por si. Não é? Agora, é óbvio que é uma marca muito concreta e persistente do povo, que sempre que é confrontado com uma situação de calamidade, de tragédia, de sofrimento humano, não tem hesitações em pôr-se logo na fila da frente, naquilo que é a generosidade convertida em dádivas, sejam elas monetárias, sejam em bens, a favor dessas pessoas. Dizia na sua introdução que esta calamidade que fez ontem um ano se abateu sobre a Madeira, que aproximou a ilha do continente. Eu digo mais, aproximou a ilha e o continente de grandes zonas do mundo, porque essa solidariedade chegou dos mais variados lugares do mundo, sobretudo onde estão portugueses na diáspora, que criaram iniciativas várias para recolher fundos a favor das vítimas da Madeira. Na altura, a Cáritas fez um acompanhamento muito próximo daquela situação. A Cáritas está presente também na Madeira, na Diocese de Funchal, mas houve um acompanhamento muito próximo com a Cáritas Portuguesa. Os madeirenses sentiram esta proximidade da restante população portuguesa naquela altura, naquele esforço, no momento em que limpavam as ruas, em que socorriam as pessoas, ou foi algo lenta esta reação? Hein? Não, eu pude-me aperceber, numa primeira fase acompanhei à distância, mas logo que foi possível desloquei-me mesmo à Madeira e pude-me aperceber de que a ação da Cáritas estava a ser reconhecida não só pelas pessoas que foram atingidas por aquela tragédia, mas pelas organizações no terreno. Eu também quero realçar que não foi só a Cáritas que esteve, não é? Tenho que ser justo e reconhecer que a Cáritas foi uma das instituições, entre muitas outras, que responderam de imediato aquilo que era a necessidade emergente das pessoas, que era de lhes dar alimentação, que era de lhes proporcionar um abrigo temporário, que era de lhes prestar cuidados de saúde, não só ao nível biológico, mas até psíquico, o Sr. Doutor com certeza falará melhor disso, pelos impactos depois nefastos que isto teve nas pessoas em termos psíquicos. E, sobretudo, o que me impressionou muito, não sei se assim se manteve, se esmoreceu, tenho muita pena, foi a articulação que no terreno havia entre as diferentes
instituições que estavam no teatro das operações, desde instituições do governo regional às instituições particulares. Portanto, sabe que muitas vezes os atingidos, o nível de reconhecimento não é tanto quanto se espera à partida, porque é compreensível, as pessoas estão numa situação de perda total, que tudo o que lhe possa ser dado fica a ser muito aquém daquilo que são as necessidades que as pessoas têm ou julgam ter, porque em situação de perda avoluma-se muito mais aquilo que são as carências que foram criadas às pessoas. Dr. Miguel Pannão, este fator do inesperado que acontece naquela ilha, como referi há pouco, que nos habituamos a associar à pacatez, às férias, e não a catástrofes naturais desta dimensão, esta dimensão do inesperado, estamos todos muito pouco preparados e pensamos muito pouco nestas realidades. Vivemos de alguma forma descansados, tranquilos e raramente nos preparamos para lidarmos com realidades desta natureza. A questão da perda, numa fração de segundo, tudo aquilo que se construiu durante uma vida ficar reduzido a escombros, é algo de difícil digestão, digamos, para a psicologia do ser humano. Uhum. Sim, sem dúvida. Uma das coisas que agora também, vindo o professor Eugénio, me recordava qual é a noção que as pessoas têm de si próprias, não é? É que no meio de uma catástrofe assim, dos resultados que ela produz nas pessoas, em termos materiais, mas também em termos psíquicos, no fundo, a pessoa que está habituada a um estilo de vida, se calhar, quando eu diria individualista, é no sentido de tem a tecnologia, tem a medicina, as coisas estão a avançar, a pessoa tem algum controle sobre as coisas. Aquilo que este tipo de catástrofes nos vem alertar é que, de facto, existe um elemento no mundo que é a contingência. Ou seja, há coisas que poderiam não acontecer, mas que, acontecendo, produzem efeitos. E isso leva-nos a pensar sobre a nossa finitude, leva-nos a pensar sobre as questões mais últimas da nossa existência. E eu, quando digo a questão daquilo da pessoa, uma das coisas que se nota, e eu revi-me nessa onda de solidariedade, é precisamente, enquanto que uma visão individualista centra a pessoa no próprio indivíduo e nas suas necessidades, nós verificamos que, se calhar, é importante repensarmos qual é a noção que temos de pessoa. Porque todas as implicações materiais e a solidariedade como resposta e as implicações também psicológicas e depois a resposta que se dá a essas implicações levam-nos a pensar que a pessoa não existe como indivíduo, mas como relação. Ou seja, o grande choque que sentimos, em primeiro lugar, é um choque em termos de relacionamentos com o mundo natural, não é? Porque estamos perante uma catástrofe que simplesmente não podemos controlar. E depois é este choque de relacionamentos com os outros, porque há pessoas que nós perdemos, que são entes queridos, e simplesmente a resposta mais eficaz é aquela de estar com, não é? De estar presente, de se deslocar, e esta onda de solidariedade acho que exprimiu precisamente isto, não é? De que nós existimos como pessoas em relação, e isso é uma manifestação desta noção. Professor Eugénio, há sempre aspectos positivos também na tragédia e, de alguma forma, estas ocasiões, estes acontecimentos serviram ou servem também para valorizarmos a importância da comunidade, do outro. Por vezes construímos uma bolha de autossuficiência, não é? Em que vivemos escudada num seguro, numa conta bancária, numa casa que temos com conforto, num emprego. E esquecemos a importância do outro, da comunidade onde estamos, da vizinhança, e isto se calhar veio trazer ao de cima a necessidade da importância do outro, não é? Da relação, como dizia o Dr. Miguel. Nós temos muito a tendência, até os crentes, para atribuirmos a Deus a culpa por estes fenómenos da natureza, que são contingências, como foi referido, que ela contém em si, porque não está completa, e por não estar completa revela algumas imperfeições que resultam depois nestas condições de adversidade para as pessoas.
eu tenho a perfeita convicção de que Deus não quer, permite. E permite por essa razão, para nós podermos tirar destes acontecimentos que até trazem sofrimento, que até trazem perdas, algumas irreparáveis, sobretudo quando ceifam vidas. Mas dá-nos a possibilidade de voltarmos novamente àquilo que é o essencial, àquilo que o Senhor dizia, à consciência da nossa finitude, e percebermos quais são os limites e as potencialidades que temos. Os limites é, efetivamente, que não somos o centro do universo. Que não temos o poder absoluto. E que temos que respeitar os outros e a natureza. Nós estamos perante um facto que, não sendo da área, posso intuir que, se calhar, a natureza não foi devidamente respeitada, foi por ação do homem e por interesses exclusivamente do prazer do homem, foi, se calhar, maltratada, mal orientada, e então as dimensões da tragédia foram maiores. Há aquele ditado, não é? Que Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, a natureza nunca perdoa. Portanto, essa relação com a natureza, para além da relação humana, foi também uma mais-valia que, espero, se tenha tirado deste acontecimento. Depois, a relação humana. A tal solidariedade, a tal consciência de que, efetivamente, todos estamos numa dinâmica de interdependência. E, olha, nem o governo, por si só, se quisesse, conseguiria ter capacidade para resolver aquilo que foram as consequências da tragédia, porque lhe falta uma coisa que é muito importante, o que o Sr. acabou de referir, que é a proximidade. Naqueles momentos, o estar próximo é crucial, e aí conseguem as organizações que estão geograficamente mais próximas das pessoas, que são desde as organizações de solidariedade até às juntas de freguesia. Depois, esta necessidade de coordenação leva as pessoas e as organizações também a aproximarem-se e a perceberem das suas insuficiências, e que só conseguem ter eficácia quando unem esforços, quando trabalham em rede. Portanto, essa questão das mais-valias que podem trazer acontecimentos deste tipo, que não queremos que sucedam para tirarmos as mais-valias. Temos é que depois lhes dar o sentido e tirar delas aquilo que pode aproveitar para a valorização do ser humano, para o progresso das sociedades e para tomarmos consciência, efetivamente, do que somos, porque é que existimos e para onde vamos. Há uma dimensão pedagógica inerente também a estes acontecimentos. Dr. Miguel Panão, não sei se partilha esta perspectiva do Dr. Eugénio. É aqui que Deus está também, na tragédia, porque é um clássico as pessoas colocarem sempre esta questão. Onde é que está Deus? Como é que Ele permite estas coisas que de repente destroem e ceifam vidas? E como é que Deus se manifesta no trágico, no drama? Eu ia a caminhar com uma pessoa amiga, que é enfermeira, e ela contava uma história da sua filha, que é a Susana, e que estava a ver um momento de grande dificuldade, porque tinha um problema de saúde, com isso não conseguia frequentar a escola e continuar o seu curso, e eu recordo-me de acolher com bastante carinho essa experiência, e também perguntava isso, onde é que está Deus? E na altura, no decurso da conversa, ela deu uma resposta, não é? E eu, quando vi esta catástrofe da Madeira e outras que aconteceram a seguir, não é, no Chile e antes no Haiti, pensava exatamente qual seria a resposta que para mim fazia sentido. E então, aquilo que me parecia é que Deus não pode estar em outro lugar que não o nosso. Isto é, se há uma pessoa que está a sofrer e se a pessoa está a ser levada pelas águas, se a pessoa agarra um galho, se a pessoa, no momento da dificuldade, onde é que está Deus? Não está fora, está com a pessoa. Está com a pessoa, porque Deus, quando age no mundo, age por dentro. Não age como um observador exterior, como se o mundo fosse um iPad gigante em que nós metemos aqui, metemos acolá. Não é assim. Deus age por dentro.
E nesse sentido, quando pensava nesta questão do sofrimento, e é óbvio que esta é uma resposta que é difícil dar às pessoas, por isso é que eu falava na proximidade. No momento de sofrimento, nós temos é que estar com as pessoas, não é? E isso significa que também estando com as pessoas, é entre nós, é Deus entre nós que está connosco também. E por isso é que eu comecei a redefinir também um bocadinho o que é que se entende por esta expressão de Deus permite. Porque se Deus permite, eu poderia pensar, bom, se Deus permite, podia não ter permitido. Então quer dizer que permite que uns se salvem e outros não se salvem? Isto é uma questão extremamente complexa. Eu, por exemplo, trouxe aqui um livro que estava a ler alguns textos que são de estudiosos destas matérias. Portanto, esta questão do problema do mal natural e da relação que nós temos com o mal natural e qual é o papel de Deus no meio disso tudo é uma questão extremamente complexa. E por isso, aquilo que me fazia mais sentido, e agora posso extrapolar também para todos os sofrimentos, é onde está Deus? Deus está com a pessoa que sofre. Quando a pessoa está perante um momento da morte, não é? Ou então de uma dor profunda, ou então de um sofrimento que ninguém deseja e do qual não quer ser. Onde está Deus? Deus está com a pessoa. Não podia estar noutro lugar. E isso Ele mostrou-nos, porque uma das coisas que acho que é importante é que toda esta relação que se faz sobre Deus, ou pelo menos que nós encontramos, sobretudo o exemplo mais alto no Evangelho, que é Jesus no momento da cruz, que no meio de uma dor imensa grita, meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, também Ele sente. É como se fosse Ele a perguntar, onde está Deus, não é? Ele que era Deus, pergunta onde está Deus. E então isto acho que nos permite redimensionar toda a perspectiva sobre o lugar de Deus. O lugar de Deus é precisamente o nosso lugar. E uma das coisas que o Evangelho faz, e esta experiência de Jesus nos mostra, é não uma explicação para a questão do mal natural, mas sim uma resposta. É que há um sentido mais elevado das coisas. E é precisamente esse sentido mais elevado que podemos ao longo do tempo ir percebendo e explorando e procurando, não é? Professor Eugénio, passou um ano, entretanto os holofotes da comunicação social apagaram-se sobre a realidade madeira. No entanto, um ano após, voltamos a falar no assunto, volta a ser notícia, pelo menos em jeito de efeméride, é a oportunidade para olhar esta cicatriz e ver se ela está cicatrizada ou não. Se calhar ainda há trabalho a fazer por lá e em vez de estarmos a falar de um grande feito que todos fizemos porque ajudámos e solidarizámos com os madeirenses, se calhar importa ver que ainda há coisas para fazer naquela ilha, não? Relativas àquela tragédia que ocorreu. Sem dúvida que ainda está muito por fazer. É compreensível que assim seja, porque algumas coisas obrigaram mesmo ao reordenamento do território e, portanto, não são coisas que se possam fazer com muita facilidade. Eu julgo que se poderiam dar e tem que se dar passos maiores, pelo menos naquilo que é elementar, como o possibilitar que as pessoas readquiram uma nova habitação. Penso que a maior parte já o conseguiu, mas ainda haverá, porventura, pessoas que não estejam alojadas na condição de uma habitação definitiva, poderão ainda estar em situações provisórias e eu acho que a habitação condigna é o elemento-chave para que tudo depois se harmonize, não é? Porque a alimentação, a roupa, os medicamentos, isso foi muito pronto porque, por exemplo, nós, a Cáritas, com a ajuda das pessoas, mandámos, na altura, 15 toneladas de bens, desde mobiliário, a medicamentos, a roupas, a alimentos, e se juntarmos isso à campanha que os CTTs também realizaram, que eu tive a oportunidade de ver, que eram contentores constantemente a chegar à Madeira, esses bens perecíveis nunca faltaram, e não faltam. Agora é preciso criar as infraestruturas, nomeadamente, para a minha preocupação, é a habitação, embora haja outras que tenham que ser também... Mas a Cáritas continua a monitorizar este processo. Sim, nós neste momento a responsabilidade da execução sempre foi e continua a ser da Cáritas do Funchal. Nós recebemos com a generosidade, e é importante que isto se diga, nós recebemos 1.136.441 euros, se quiserem aos cêntimos, 10 cêntimos. Na altura, na emergência, ainda sem termos esta campanha a funcionar, a Cáritas disponibilizou logo 25 mil euros e depois todo o restante. A diferença foi entregue já à Madeira, portanto, os 1.211 euros estão já na posse da Cáritas da Madeira, que a está a aplicar. Portanto, agora, estes processos são processos lentos,
gostaria, e espero que assim esteja a acontecer, que pelo menos a atribuição de habitações que seja cuidada e que as pessoas que ainda não têm, o mais depressa possível, possa vir a usufruir dessa habitação. E também quero aqui deixar o agradecimento rápido a todas estas pessoas, algumas anónimas, outras até explicitaram bem pelas iniciativas que fizeram. Por exemplo, aqui em Lisboa houve até uma réplica do Baile da Flor, que, em consonância com a Festa da Flor da Madeira, e os resultados foram entregues à Cáritas. Quero agradecer a todos. Nós, durante os próximos dias, vamos até deixar a cada uma destas pessoas um pequenino quadro de gratidão por aquilo que fizeram. Porque não é preciso não esquecer, o senhor já referiu, foi passado o mês da tragédia do Haiti. E já com o Haiti as pessoas foram muito generosas e nós receámos que não o fossem nesta onda de solidariedade. E tornaram a ser tanto quanto foram para com o Haiti. Isto também pôs à prova um bocadinho a agilidade das próprias organizações, no caso da Cáritas, também na sua articulação com a Cáritas do Funchal e também com as outras instituições. Nunca, em circunstância alguma, no trabalho social, deve imperar isso. Nem em situações de emergência. É fazermos uma guerra feroz à burocracia. Aqui não pode funcionar a burocracia, nem o funcionalismo, mesmo correndo riscos de não sermos tão rigorosos na apreciação, mas sempre que identificada uma necessidade, vamos ao encontro dela e depois, quando as coisas serenarem, logo teremos a preocupação de ir mais aos pormenores e cuidarmos mais desses aspectos organizativos. Professor Eugénio, Miguel Panão, muito obrigado por terem estado aqui connosco no programa Eclésia a refletir sobre esta tragédia que, ao fim e ao cabo, também se pode converter em ocasião de vida. Há um ano, os dramáticos acontecimentos que levaram a tragédia à Ilha da Madeira. Eclésia a refletir agora sobre a capacidade solidária dos homens e a fragilidade de tudo aquilo em que por vezes depositamos demasiada confiança. Ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco e até amanhã, se Deus quiser.